Salmo 128. Salmo 128. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Eu li o primeiro verso, não li o segundo, até o de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Graças a Deus. Convido aqui o presbítero Messias para nós uma palavra de oração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar para que Deus possa usar o pastor nesta noite na administração. Creio eu que o Senhor tem algo para nós nesta noite. Quantos creem assim? Levante a sua mão e agradeça a Deus porque você está aqui. Pai santo e verdadeiro, estamos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença neste ambiente. E este lugar, Senhor, Tu escolheu para nós fazer, Senhor, aleluia, Te adorar e fazer a Tua vontade, meu Deus. Abençoa cada um que vier aqui nesta noite, usa o Teu servo, que vai fazer, Senhor, uso da Tua palavra. Palavra essa, palavra genuína, palavra do céu. O pão do céu que desceu, para que nós possamos nos confortarmos, Senhor, nos alimentarmos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. É o que te peço, usa Teu servo para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Salmo de número 128. Aqui fala o texto, o título do texto fala: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Aleluia. Então começa falando do homem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aí fala da mulher e dos filhos, da esposa. A tua mulher será como será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então está falando aqui do homem, fala do esposo, do pai, do chefe da casa, né, do cabeça, que ele é temente a Deus, ele é abençoado, porque ele anda nos caminhos do Senhor. O homem que é temente a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor. Ele não faz, ou pelo menos procura, não fazer coisas erradas, não é? Porque é temente a Deus, é temente a Deus. E agora, já tendo uma família, a mulher, a videira fala da fonte da alegria. Então a mulher é como a videira frutífera, né, aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta da oliveira. A oliveira fala da fonte da vitalidade. Então os filhos são com plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então aqui está falando sobre um lar, uma família abençoada, esposo, esposa e filhos. Os irmãos sabem que
a família é uma instituição divina. Vamos lá no começo, em Gênesis, nós vamos ler a respeito de quando Deus instituiu a família, criou o homem e a mulher. Vamos ler capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26, 27 e 28. Aqui quando Deus formou o homem. Vamos ler. Eu peço para que os irmãos me ajudem na leitura. Amém? Os irmãos podem ler, para que todos ouçam a leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e o 28. Amém. Muito bem. Depois de Deus criar todas as coisas, aí ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Preste atenção nessa palavra, e domine. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Na versão da irmã fala mulher e homem, né? E aqui fala macho e fêmea os criou. Então aqui Deus já tinha criado no seu projeto de família, criado a mulher também. Só que a mulher estava ainda no homem. Depois nós vamos ver no capítulo 2, que lá fala que ele tirou a mulher do homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Então, aqui nós vemos aqui que Deus fala para o homem que ele foi criado para dominar. Para dominar. Louvado seja o nome do Senhor. E ao instituir o homem e a mulher, o macho e fêmea, ele já diz: frutificai e multiplicai-vos. Falou para a mulher, para o homem. Para o homem que ele tinha que multiplicar. Como que isso ia acontecer? Tendo os filhos, não é? Que através deles nasceriam os filhos. A família estava formada, e a partir daí ia nascer os filhos, ia dar sequência, né, o crescimento, a multiplicação. Quando fala multiplicai-vos, não está falando para o casal ter 15, 20 filhos, não é isso que ele está falando. Ele está falando que através deles dois vai multiplicar. Vem os filhos casam, os filhos dos filhos casam, e vai multiplicando, né? Porque às vezes nós entendemos que é para ter 15, 20 filhos. Eu entendo que não seria isso que Deus falou para eles. Que através deles a família ia se multiplicar. Quando fala multiplicar, os irmãos acham engraçado, né? Meu Deus, vão ter 10 filhos, 15 filhos. Mas no meu entendimento não foi isso que Deus falou. Vocês precisam ter 20 filhos para multiplicar. Multiplique aí. Não era isso. É através dele, a partir deles dois, que
o ser humano ia se multiplicar na terra. Amém, irmãos? É através deles dois, do casal, né? Porque só se nasce filho através de um homem e de uma mulher. É através de um homem e de uma mulher que nasce filhos. Não é através de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Não, não é isso. É através de uma mulher e de um homem que nasce filhos. E a ordem de Deus foi multiplicar, encher a terra. Encher a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E dominai. O homem foi feito para dominar. Assim que Deus colocou ele lá, Deus falou para ele, domine. Então ele tinha um domínio ali no jardim. De tudo aquilo que Deus criou no jardim, ele tinha um domínio. Era ele que dominava, ele que mandava. E diz que ele colocou o nome, todos os animais, né? Colocou o nome. E agora no capítulo 2, como Deus criou a mulher. Então nós vemos lá, macho e fêmea os criou, então a mulher já estava lá. Já estava em Adão. Então vamos ver como foi que apareceu a mulher. Capítulo 2, versículo 18. 19 em diante, pode ler. Pode continuar lendo. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Está aí. Então o que Deus fez? Deus falou, olha, não vou deixar o homem só. Não vou deixar ele só. Vou fazer uma ajudadora, uma adjuntora, uma auxiliadora. E aí Deus fez o Adão dormir, um profundo sono. Um profundo sono. Aqui fala pesado, um sono pesado sobre Adão. E ele adormeceu. E aí quando ele dorme, aí Deus faz uma cirurgia em Adão. E toma do lado de Adão, uma das costelas. E aí forma a mulher da costela que tomou de Adão. Adão estava dormindo, não sentiu nada, não viu nada até então, porque estava dormindo, e cerrou a carne em seu lugar. Deus fez uma cirurgia, né? E selou ali o lugar onde ele fez a cirurgia, tirou a costela, e da costela formou a mulher. Da costela o Senhor Deus formou, da costela do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E quando Adão acorda, ele disse, ele vê a mulher do seu lado, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aí apareceu Eva, que ele colocou o nome de Eva, né? A varoa. Louvado seja o nome do Senhor. E através deles nasceu os filhos. Nasceu o filho.
Os irmãos sabem que o capítulo 3 fala de todo o acontecimento da queda do homem, da desobediência, mas isso não impediu que eles tivessem filhos, não impediu. Desobedeceu, ele deu a ordem que não era para comer do fruto, tinha liberdade de se alimentar de todos os frutos do jardim, toda a liberdade de se alimentar, mas o Senhor falou, daquele lá não. Irmão, essa palavra não é complicada, porque enquanto não tem essa palavra não, as pessoas não entendem, não vê, não percebe nada, não percebe nada. Mas quando você vê a palavra escrito lá, não faça, não entre, não toque, aí já desperta no ser humano a curiosidade, o porquê não. O porquê não. E sabe, essa curiosidade não é boa não, essa curiosidade é do inimigo, viu, irmão? Porque foi o inimigo que botou a curiosidade na mulher quando falou com ela. Então, o negócio de curiosidade é perigoso, não tenha curiosidade com as coisas, porque é perigoso, traz consequências, e trouxe para ele, para Adão, porque a mulher, como diz que é o vaso mais fraco, né? Ouviu a serpente falou com ela e ela deu ouvido, e foi lá e pegou do fruto e comeu. O Senhor fala, não come, porque se comer vai morrer, no dia que você comer vai morrer. Mas não foi ele que foi lá pegar, foi a mulher que foi. E a mulher comeu, trouxe para ele, comeu também. E aí, a consequência veio. O Senhor questionou, perguntou para ele, porque fez isso, porque fez. Aí ele fala, foi a mulher que tu me deste. Vai falar com a mulher falou, a serpente me enganou. É assim, porque depois que sofre as consequências, aí não quer assumir a responsabilidade, quer tirar o corpo fora da responsabilidade. E aí deu no que deu, né? E aí então o Senhor falando com ele, o Senhor disse para Adão, olha, portanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Até então não, mas a partir daí, disse aqui, a terra foi amaldiçoada, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes à terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Pronto. A consequência de tudo isso aí foi a desobediência, foi tirar os privilégios dele, que ele tinha no jardim, não é? E aí aconteceu tudo isso. Pois bem, mas a família continuou, deu sequência, só que agora eles não tinham mais a liberdade de estar no jardim, tiveram que sair, tiveram que ir trabalhar, comer do seu pão, suor do seu rosto. O Senhor ainda pôs uma espada inflamada ao redor, que andava ao redor da árvore, né? Para guardar o caminho da árvore da vida. Foi impedido agora de comer, porque até então eles comiam e viveriam eternamente. Eles não iam morrer se não tivesse pecado, se não tivesse desobedecido a Deus, não ia morrer. Mas por causa da desobediência veio a consequência. Morreu, o Senhor falou, se comer vai morrer. Comeu, morreu. E agora? Né? Espiritualmente morreu, não tem mais vida eterna a partir daquele momento que eles fizeram. Agora, vida eterna tem outro processo para alcançar a vida eterna, tem outro processo agora, não é? E é o que nós estamos fazendo, aceitamos Jesus e agora estamos caminhando para a eternidade com Cristo. Mas até então, quem não tem Jesus não tem mais a vida eterna, não tem. Então precisa se consertar com o Senhor e aceitar o plano da salvação para ter mais novamente o direito da vida eterna. Pois bem, aí nasceu o filho, nasceu os filhos, né? O primeiro filho que nasceu foi Caim. Caim foi o primeiro filho que nasceu deles. Depois nasceu Abel.
E eles continuaram vivendo, servindo a Deus, sacrificando a Deus, oferecendo sacrifício. Mas aí, por causa do pecado, irmãos, entrou a maldade no coração do homem. Por causa do pecado. E a partir daí, começou a maldade no coração do homem. A maldade, irmãos, ela está no coração do homem. Isso é no coração do ser humano. Não importa ser parente, ser irmão, ser filho. A maldade, quando entra no coração do homem, eles não vê essas coisas. Pai mata filho, filho mata pai, irmão mata irmão. Foi o que aconteceu aqui. É a maldade, é o inimigo tentando o homem. É a tentação, é a maldade que chegou no coração do homem, transformou esse coração de uma forma terrível, que chega o momento de um filho não considerar um pai, matar ele. Um irmão não considerar um irmão, matar ele. E assim é o que está acontecendo nos dias de hoje aí. As notícias que correm aí. É notícia de somente desgraça, meus amados. Terrível. Não é? Por causa dessa maldade que entrou no coração do homem. E aí, no processo de adoração deles lá, um adorou de forma genuína, o outro não adorou de forma genuína, e Deus não se agradou da adoração. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa adoração a Deus, porque Deus pode receber e pode não receber. Então nós temos que ter muito cuidado que tipo de adoração nós estamos prestando ao Senhor. Como que nós estamos diante dele para oferecer um sacrifício de louvor, oferecer, né, nosso culto a ele, para que ele receba, para que ele se agrade do nosso sacrifício, e ele possa cheirar o cheiro suave do nosso sacrifício, e nos abençoar, meus amados irmãos, nos abençoar. Temos que ter muito cuidado. Aleluia, louvado seja Deus. O porquê aconteceu isso, nós não temos como entender aqui. Se Adão se preocupou com seus filhos, se Adão teve o cuidado de ensinar os seus filhos, de educá-los, se Adão teve essa preocupação, o que aconteceu é que um irmão matou o outro. Só tinha 4 pessoas na face da terra, irmão, já começou um homicídio, um assassinato. Só tinha 4 pessoas na terra. Pai, mãe e 2 irmãos. Aí o irmão mata o outro. Terrível isso aí, né? É terrível. Muito bem, então nós falamos aqui só para os irmãos entenderem como foi formada a família. E aí aconteceu a sentença, né? De Caim. Caim teve que sair. Deus falou que ele não ia morrer por causa disso, mas não ia morrer, mas colocou um sinal sobre ele para que ninguém matasse. Sabe por que Deus não permitiu que matasse ele? Porque a partir dele também ia dar sequência, a família ia multiplicar, é a partir dele. O que aconteceu? Que nós entendemos que depois de anos, ele casa, e com o nosso entendimento que nós vemos na Bíblia, ele casa com uma das suas irmãs, depois de muitos anos, que ele sai para longe, né? E depois, na convivência na região, casa com uma das suas irmãs. Aí, novamente, a família começa a crescer. É o que nós entendemos, pelo que nós entendemos aqui na Bíblia. A família cresce, pessoas têm longevidade de vida, né? Vive muitos anos, e a família vai crescendo. E aí chega no capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano. Deus estava aborrecido com a situação. As famílias que estavam vivendo na terra, pessoas com 900 anos de idade, Deus não estava se agradando do povo que estava vivendo naquele momento. Não se agradava. Viver tantos anos assim, desagradando a Deus, não é fácil, né, irmãos? É terrível. Viver tantos anos e desagradando a Deus, não fazendo coisas dignas de que Deus se agradasse. E Deus ficou aborrecido com isso. Falou, vou destruir o homem que fiz. Vou destruir tudo. Vou destruir. Só que ele achou graça em um homem lá numa família,
Entre elas que estavam lá, achou graça numa família. Noé. Noé andava com Deus. Naquele tempo de degradação espiritual, moral, Deus encontrou um homem que vivia corretamente diante dele. E Deus achou graça em Noé. Noé andava com Deus. Mandou fazer uma arca. Fez a arca, os irmãos conhecem a história. Veio o dilúvio, destruiu a todos. Só se salvou Noé com a sua família, que entrou na arca com ele, 8 pessoas. E dali deu sequência às famílias novamente. Família crescendo, se multiplicando como Deus falou. Se multiplicando como Deus falou. E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Diz no capítulo 11, versículo 10, estas são as gerações de Sem. Sem, da idade de 100 anos, gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. 2 anos depois do dilúvio. E aí, começa novamente a citar as gerações. E citando essas gerações, chegou até a família de Abrão. A família de Abrão. Já tinha se multiplicado novamente o ser humano na terra. Aí começa aqui com Tera que gerou Abrão, a Naor e a Arã. Começa novamente a geração. Aí Deus fala com o homem daquela família. Fala com Abrão, daquela família. Deus vai falar com ele, porque Deus tinha um compromisso de dar continuidade à família, mas que elas fosse família digna, que adorasse a Ele, não que vivesse de vida, com uma vida degradada, corrupta, mas que agradasse a Ele. E aí ele fala para Abrão, louvado seja o nome do Senhor. Abrão, aqui diz assim, começa a história de uma única família escolhida por Deus, para por ela trazer a redenção da raça humana. O chefe daquela família era Abrão. Esse nome que depois ele mudou para Abraão, né? Mudou para Abraão. Abraão foi provavelmente o fator motivante na mudança para Harã de Tera, o seu pai, para que lá em Harã Deus falasse com Abrão. Aí Deus fala com ele, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da terra que te dei e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí ele continua falando para esse homem: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje, irmão, nós somos filhos na fé de Abraão, porque ele creu naquele chamado de Deus, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele: sai da tua terra, eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, era ali uma terra idólatra, fabricavam ídolos. Era uma família também que não agradava a Deus, mas Deus escolheu ele dentro daquela família, para que pudesse dar sequência aos projetos de Deus. Deus escolheu ele, assim como Deus escolheu a mim, escolheu você, para dar continuidade ao projeto dele, né? Nós casamos, temos nossos filhos têm os filhos, vem os netos, filhos dos filhos, como fala lá no Salmo 128, nós lemos, a família se multiplicando. Louvado seja Deus, aleluia. Deus falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus, ele saiu daquele lugar. Capítulo 12. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele.
E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe era acrescentar em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor, olha só, irmão, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor. A primeira vez que relata a Bíblia que Abrão edificou um altar a Deus para adorá-lo, para, aleluia, louvar ser Deus, bendizer o nome dele por aquilo que ele falou com ele, na sua obediência. Aqui fala pela primeira vez Abrão. No decorrer aqui nós vemos pelo menos 4 vezes Abrão edificando um altar para adorar o Deus Todo-Poderoso. Quando antes ele adorava outros deuses, que ele mesmo fabricava com a sua mão, sua família fabricava com as mãos. Agora ele adora o Deus Todo-Poderoso que falou com ele, e ele creu, ele acreditou, louvado seja Deus. E edificou um altar ali, ao Senhor que lhe apareceu. Mas aconteceu o seguinte, que a esposa de Abraão era estéril. É isso que eu acho lindo, irmãos, os planos de Deus. O plano de Deus é assim, ele faz coisas para que não deixe dúvida ao ser humano. Se ele falou que vai fazer, ele faz. Não importa como ele vai fazer. Mas ele prometeu que ia multiplicar a sua família. Mas ele escolhe um casal que a mulher é estéril, não pode ter filho. Mas ele falou que é daquela família. Aí que entra o poder de Deus, em abrir a madre de Sara, para ela engravidar de Isaac. Amém? Hoje os médicos fazem coisas aí, que é a medicina, irmão, estudou para isso, eles fazem coisas até espantosas às vezes, mas só não faz o impossível. Ele só não faz o impossível, porque o impossível é Deus que faz. Sarai era estéril, não poderia ter filho, mas Deus falou: eu vou fazer uma grande nação de você. Vai nascer filhos, e vai crescer esta família, vai se multiplicar e vai se tornar uma grande nação. Como? Somos avançados na idade e minha esposa não pode ter filho. Não se preocupe, eu falei que vai ter filho. Chegou um dia lá, os varões chegaram lá na tenda de Abraão, eles estavam conversando com eles lá. E ele falou, o anjo do Senhor, que é um dos que estava lá, 3 anjos apareceu para ele. Aí na conversa dele lá, ele falou: olha, Sara vai ter um filho. Sara vai ter um filho, Sarai vai ter um filho. Diz que ela deu risada. Ela achou engraçado aquilo lá. Eles estavam fora e ela estava dentro, atrás da porta. E ela escutou o anjo falando para ele. Ela achou engraçado aquilo, deu risada. Aí quando ela saiu, o anjo falou para ela: você deu risada? Ela falou: não, eu não dei. Ele falou: você riu sim. Saiba de uma coisa, por esse tempo determinado da vida você vai ter um filho. E pronto. Se Deus falou, irmãos, vai ter. Se Deus falou, vai ter. Aleluia. E teve o filho. O filho nasceu. Através daquele vai crescer, vai multiplicar novamente. Aí Isaac casa com a mulher, Rebeca. A mulher estéril também não pode ter filho. Mas que situação. Deus trabalha dessa forma. Aonde o homem fala que é impossível, é assim que Deus faz. É por aí que Deus trabalha. Deus anda por esses caminhos, irmãos. Do impossível para o homem, mas para ele é possível. Para mostrar para o homem que ele pode, ele pode. Ele pode. Rebeca é estéril. E agora? Diz que Isaac orou 20 anos.
para Deus dar um filho a Rebeca estéril. 20 anos ele orou, pedindo um filho. Deus deu o filho. Só que não deu só um. Ela ficou grávida de 2. E ela achou estranho aquilo, porque tinha um movimento no seu ventre. E ela achou estranho aquilo. E ela foi perguntar para Deus: mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? O Senhor falou: 2 nações estão aí dentro de você. 2 nações. O menor vai servir o maior. E ele já estava lutando dentro do ventre da mãe. Quando nasce, né? Nasce primeiro Esaú, mas Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Os irmãos conhecem a história. Ele se aproveitou de uma situação lá que Esaú não valorizou a sua primogenitura, vendeu para o seu irmão por um prato de comida. Estou com fome, me dá um pouco da sua comida. Não vou dar não. Se você me der a sua primogenitura, eu te dou. Eu te dou. Para que me serve esta primogenitura se eu estou a ponto de morrer com fome? Para que me serve? Desprezou a bênção de Deus, desprezou. Irmão, não despreze aquilo que Deus te deu, não despreze. Não despreze a bênção de Deus, valorize. Como ele era mais esperto, ficou com a bênção. E aí ele vai, casa com 2 mulheres. Só que a mulher que era da promessa também era estéril, não poderia ter filho. Não poderia ter filho. E os irmãos conhecem a história. E aí a família multiplicou-se novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou até nós grande número de pessoas na face da terra que veio dessas descendências. E no Salmo 128 que nós lemos, falando a respeito da família. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fala desta família, que esta família, através do esposo, é abençoado. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é bem-aventurado, é feliz, é feliz. É feliz. Então você hoje é feliz, você teme ao Senhor, você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem o seu esposo, você tem seus filhos. Somos abençoados na terra, irmão, somos abençoados. É promessa de Deus para a família, louvado seja o nome do Senhor. Somos abençoados, amém? Somos abençoados. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Versículo 22, aqui já é uma palavra de instrução para nós, para homens e mulheres, para esposo e esposas, né? Isso aqui é um texto que lê muito assim no dia do casamento, aonde está se formando uma família, se lê esse texto, muitas das vezes se menciona esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 e o 24. Podem ler. Lê o 25 também. Vinte e 27 e 28.
Muito bem. Então, no dia do casamento, né, os dois jovens estão ali diante do altar do ministro que vai ministrar, que vai realizar a cerimônia do casamento. Então, se ouve essas palavras, esses conselhos, né? Conselho para o dia a dia, para praticar no dia a dia. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. É um dever que Deus fala, dever da mulher. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, falando para o homem, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então aqui está falando de conselhos práticos para a convivência do casal. A convivência do casal. Conselhos práticos. Para que possa ser abençoado, a família ser abençoada, principalmente, ou seja, a palavra que nós lemos aqui é casamento de crente, mas às vezes acontece que não se dá, ou se não obedece os conselhos que é dado, não praticam os conselhos que é dado. E aí vira uma situação contrária a tudo aquilo que Deus ensinou. O salmo que nós lemos diz: bem-aventurado é o varão, o homem que teme a Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do seu trabalho, seu esforço, e tudo vai bem. A sua mulher, está falando agora da esposa, ela é uma bênção dentro de casa, tanto para o marido, como para os filhos. Os filhos, diz lá, é uma bênção para o lar, é a fonte da alegria, é a fonte da vitalidade, a mulher e os filhos, que traz para o lar satisfação em viver. Quando se pratica e se obedece à palavra de Deus. Porque senão, irmãos, se é que tem uma coisa difícil de suportar, é uma família desestruturada dentro de casa. É terrível isso aí. Mesmo crente, dentro de casa, o esposo, a esposa, os filhos, desestruturado. Por quê? Porque não se preocupa em andar segundo os mandamentos de Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos desde lá de Adão. Tudo aquilo que nós aprendemos. Se não praticar, colocar em prática essa convivência, não tem como. Dá errado. Complica. Tudo complicado. Coisa terrível é uma família desestruturada. Pai e mãe não se entendem, filho não se entende, filho com pais não se entende. É terrível isso aí, é complicado. E aí, através disso aí, Deus não fica satisfeito com uma situação dessa, então as bênçãos de Deus não descem sobre a família. As bênçãos de Deus não vêm, porque não estão dando lugar a merecer essas bênçãos. Só insatisfação, só coisas que não venham a edificar. Então o conselho é esse. Ah, mas eu vou sujeitar o meu marido? Eu vou sujeitar a minha mulher?
Mas é o que a Bíblia diz. Quando a convivência é maravilhosa, irmão, as coisas fluem, sem problema nenhum. Né? Quando fala da sujeição, aí não está falando aqui que é o marido que é o tal, quer pisar, quer escravizar. Não é isso que a Bíblia está falando. Por quê? Porque a mulher foi tirada do lado do homem. Não foi tirada de baixo para ser pisada e nem de cima para mandar. É o que nós falamos, né? A mulher não foi para isso. E o homem não foi feito também para escravizar. Porque às vezes eu já vi em conselho para casal, o marido citar a Bíblia, mas a Bíblia diz que tem que se sujeitar sem o entendimento necessário da palavra. Então eles afirmam, a gente aconselhando, não, mas a Bíblia fala que tem que sujeitar, tem que ser sujeito, tem que ser submisso, mas ela não é. E aí ela também alega também o que ela sente pelas ações do marido contra ela. Né? Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Qual foi o amor de Cristo? Sacrificial. Se possível, dá até a vida pela mulher. É isso, o amor sacrificial. Por isso que ele cita, como Cristo amou a igreja. O amor que Cristo dispensou para com a igreja foi de se entregar por ela, morrer por ela. Em situação de morte, o marido tem que morrer. Irmãos, pela esposa. É forte, né, meu irmão? É forte. Mas é o que a Bíblia fala. Jesus morreu pela igreja. Ele fala aqui que o marido também, se possível, tem que morrer pela mulher. É forte. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Então, o Salmo 128 retrata ali uma família feliz, uma família estruturada, uma família de acordo com os padrões divinos, de acordo com os padrões divinos. É o Salmo 128. Marido feliz, esposa alegre, filhos viçosos. É uma família abençoada, irmãos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos. Olha aí a família crescida aí, ó. O filho de teus filhos. Fala do neto, do bisneto, tataraneto, e assim vai. É uma família feliz, estruturada, porque faz ou anda de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento para esta família viver feliz, né? E aí fala para os filhos também, capítulo em Efésios nós estamos lendo. No versículo 31 do capítulo 5 fala, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Aí fala de entrosamento. É uma engrenagem que se encaixou. Tem lares cristãos por aí que a engrenagem não encaixou. E aí só fica arranhando, quebrando os dentes da engrenagem, né? Faltando óleo, faltando lubrificar. E a lubrificação é o óleo do Espírito Santo na vida deste casal. Então a engrenagem não encaixou, não encaixa, está enferrujado. Quando está enferrujado é que não está praticando. Quando se deixa de praticar, enferruja. Quando se deixa de dar manutenção às coisas vão se deteriorando. Assim, o casamento tem que ter manutenção periódica, manutenção preventiva. Antes de acontecer, a manutenção preventiva é essa.
é fazer antes de acontecer, para não acontecer. É a manutenção preventiva. O casal tem que ter essa manutenção preventiva constantemente, para não acontecer essa engrenagem ficar arranhando. A engrenagem tem que caminhar, porque um encaixou dentro do outro e aí só vai caminhando, né? E caminha suavemente, suavemente, o Espírito Santo ali, Deus abençoando, Deus direcionando, a engrenagem está andando, irmão, sem problema nenhum, porque o óleo do Espírito Santo lubrifica, aleluia, este casamento, dá brilho a este casamento, dá sentido, dá motivação para estas vidas continuar. E aí, no capítulo 6, vós filhos, agora é os filhos, sede desobedientes, eles não estão aqui, né? Cadê os filhos? Estão em outra aula? Alguns estão em outra aula. Esse aqui não é um encontro de casal, só para casal, não. Aqui é um culto de ensino para a família. Então, se tem parece que tem uma classe lá embaixo para os adolescentes, mas cadê os jovens, filhos jovens? A mocidade. Só tem alguns, né? Cadê os outros? Mas tudo bem. E aí, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é justo, é bom. Ter obediência. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o conselho para os filhos. E uma família estruturada que tem um pai zeloso, que cuida dos filhos, o pai ensina os filhos a Bíblia. O pai ensina. Porque a igreja não é lugar de ensinar isso. A igreja, ela faz o papel de instrução. Mas o ensinamento, esse ensinamento, tem que ter dentro de casa, com o pai e com a mãe. Não é o pai mandar os filhos vir para a igreja aprender. Não, o pai tem que ensinar. Aí os filhos vêm para a igreja só para continuar observando esse ensinamento e dando sequência, e aprimorando e melhorando lá dentro de casa. Porque às vezes pensa que é na igreja que tem que educar os filhos. A igreja é o pastor que tem que educar os filhos. Não é não, irmãos. Não é a igreja, não é o pastor que tem que educar o filho. O filho tem que ser educado em casa. Aqui ele só vai aprimorar, aqui ele só vai enriquecer o seu ensino, a sua obediência. Aqui é isso, da sequência. Porque ensinamento, se o pai não ensina o filho em casa, a mãe não ensina o filho em casa, jamais ele vai aprender aqui. Jamais ele vai aprender aqui. Ele não vai dar nem atenção. Às vezes, nem vem para a igreja, nem vem. E aí, eu estava uma vez acho que eu já falei isso aqui, numa visita pastoral, estava acontecendo um atrito entre uma mãe e uma filha. Eu estava neste dia lá visitando esta casa, este lar. E aí, irmãos, eu tive não vou dizer infelicidade, mas eu tive o dissabor de ler Efésios capítulo 6, lá para as duas, para a mãe e para a filha. Só que eu li até o versículo de número 3. Eu só li até o versículo de número 3. Aí quando eu li o versículo de número 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, parei de ler. Aí a filha falou, lê o versículo 4. Já que você leu até o 3, lê o 4. Meus irmãos. E aí eu fui ler o 4. Sabe o que o 4 diz? Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Eu lendo para a mãe, que tinha autoridade, lendo para a filha, falando a respeito da mãe. Aí ela mandou eu ler o versículo 4, falando para a filha, dizendo a respeito da mãe que não estava
de acordo com o que está escrito aqui. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Ela me falou para mim ler, eu tive que ler. Então significa que a mãe estava provocando ela, fazendo com que ela ficava irada dentro de casa. Falta de sabedoria da mãe, certamente. Falta de sabedoria da mãe, do pai, certamente. E aí cria essas situações. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos continuar aprendendo mais, para assim estar dando sequência a esse projeto da família que Deus criou, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós pais, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, até as gerações seguintes, né? Porque nós um dia vamos passar desta vida para outra, mas o ensinamento que nós demos para os nossos filhos vai continuar, e eles passando para os seus filhos, e assim vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, amém, irmãos? AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.